Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. E aí, galera, sejam bem-vindos ao projeto Casados de Propósito. Faça assim com as suas mãos, ó. O pessoal fica vendo fazer isso. Isso manda uma mensagem para o seu cérebro de que tá vindo coisa boa por aí. Igual quando você vê uma comida gostosa e fala, nossa, que maravilha. Então faz isso que você já vai mandar essa mensagem. E você entenda uma coisa, depois que a sua mente ela se expande, jamais ela volta ao tamanho original. Então tenha expectativa, porque proporcional ao tamanho dessa sua expectativa é a medida que você vai receber hoje aqui, ok? Então, para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o Júnior Brito, eu sou teólogo, sou psicanalista acadêmico e pastor. Eu ainda sou autor desse livro aqui, ó, que se chama Minha Vida com Esther, que tem como subtítulo Nunca Foi Sobre Nós. Nesse livro aqui, eu falo a respeito dos princípios do casamento que dá certo, segundo os preceitos bíblicos, tá? Então, eu também sintetizei esse programa que tem salvado famílias, no qual você está participando, que se chama Projeto Casados de Propósito, onde eu ensino na prática como criar o relacionamento que você merece em 40 dias, tá? Então, pode ir postando aí suas dúvidas no chat, que o que não for respondido na aula, a gente responde aí mesmo, e dúvidas que forem recorrentes, a gente pode até estar usando para esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, nessa aula, eu pretendo te mostrar
que o projeto Casados de Propósito é a chave que você tanto precisa para criar o relacionamento que você merece, de forma a simplificar a sua jornada até o resultado que você está buscando até agora e não está conseguindo. Então, ó, só para que você consiga se situar aí, ontem a gente falou sobre os 6 mitos da restauração e eu expliquei sobre a mentalidade errada que o senso comum tem sobre o que é restaurar um relacionamento. A gente explicou que reatar ou voltar para o ambiente da relação não é restauração. A gente falou sobre a diferença entre dizer que quer com palavras e com atitudes. Eu mostrei a importância de sair da rotatória e fazer as coisas diferentes para obter resultados diferentes. E falamos também sobre nossa responsabilidade como senhores das circunstâncias que nós temos vivido. Eu também falei a respeito da necessidade de manter a constância e acreditar no processo, por mais que ele não esteja me dando grandes resultados. E no final eu acabei falando a respeito de que você é a única pessoa capaz de restaurar o seu casamento, contanto que você não espere pelo apoio do outro para isso, ok? E hoje, gente, vocês não perdem por esperar. Vocês não perdem por esperar. Vai ser muito intenso o negócio aqui. Eu vou ativar coisas em você que você nem sabia que existiam. Você vai aprender como acessar o milagre da restauração. Ah, lembrando, caso você tenha perdido a primeira aula, a aula de ontem, eu te aconselho a quando terminar essa aula, e só quando terminar, você corre lá e assiste, tá? Para que você consiga ter uma completude no seu entendimento, que as aulas são gradativas. Então, lembrando que essas aulas elas vão ficar disponíveis durante essa semana, porque elas são conteúdos exclusivos que fazem parte do meu curso pago, tá bom? Então, aproveitem para ver tudo o máximo que puder nessa semana. Aproveitando aqui para responder também uma pergunta recorrente aí, que depois da aula de ontem, várias pessoas ficaram me contatando, perguntando sobre esse método pago que eu tenho, que eu ensino, e eu prometo, tá, gente, deixar um tempo para falar sobre isso, mas não vai ser hoje, tá? Amanhã, sem falta, eu tiro essa dúvida de vocês. Hoje eu quero só que você esteja totalmente presente aqui e agora, tá bom? Ah, eu não posso esquecer de agradecer a todos vocês, pessoas lindas e maravilhosas que estão participando aí do projeto, lá pelo grupo do WhatsApp. Tem sido um prazer estar com vocês nesses dias. É uma grande honra para mim poder contribuir com a realização conjugal de vocês, tá? Então, deixa eu ver de novo, eu quero ver de novo aqueles depoimentos das pessoas que têm sido alcançadas, né, pelo projeto. Vamos ver aí os depoimentos das pessoas que elas têm mandado para mim aí. Jesus, boa tarde. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, né? Tá chegando aí o grande dia onde nós estamos esperando, todos ansiosos, né? E grato a Deus pela sua vida, por você estar nos ajudando nessa luta, né? Nessa caminhada, né? Nessa batalha mais uma vez, né? Somos gratos, agradeço a Deus muito pela sua vida e creio que Deus muito fará por você, pelo que você tem feito por cada um de nós. Mas agora eu tenho pensado muito, tenho analisado muito, tenho me achado, sabe? Tenho me achado. Eu sei que são poucos dias, mas são poucos dias que eu venho ouvindo você e tem feito muita diferença na minha vida. Muita diferença. Principalmente por você explicar tudo biblicamente, sabe? Muito obrigada. Continue assim fazendo o seu trabalho, continue assim ajudando pessoas, porque Deus tem te usado como tem usado na minha vida. Obrigada. Ele tá confuso com a minha mudança, Brito. Creio que ele pensasse que eu nunca mais seria assim de novo. Estou vendo seus vídeos, está me ajudando muito a me entender e ver onde eu errei e onde eu preciso mudar. Sinto muito abençoada e tenho tido muita clareza em muitas coisas na minha vida. A minha mente foi ampliada e, obviamente, nunca mais voltará ao normal. Ou melhor, estou sendo transformada a cada dia. Glórias a Deus. Tem sido momentos muito enriquecedor. Tenho gostado muito. Obrigado, Brito. Obrigada mais uma vez. Agora eu vou colocar em prática. E você está certo. Tá difícil a beça, mas não vou desistir. E já vejo pontos de melhora nele. Já não me trata com a hostilidade de antes. Já está mais passivo. Muito legal, gente. Nossa, é muito lindo. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem o quanto vocês me alegram o coração em saber que vocês estão frutificando. Eu agradeço muito mesmo. Eu sou o cara mais satisfeito do planeta quando eu ouço isso. Agora vamos ver o vídeo que a gente está usando como ilustração
para as nossas aulas que conta um pouco do processo do Caleb para vencer a si mesmo e romper com a resistência para acessar a sua esposa, Catarine. Vamos passar esse vídeo aí para que a gente consiga começar o nosso conteúdo. Cala a boca! Eu tô cheio de você! Você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta! Eu não sou egoísta. Como tem coragem de me dizer isso? Você vive implicando comigo e com tudo que eu faço! Eu tô cheio disso! Se você não pode dar o respeito que mereço, olha pra mim! Então por que continuarmos casados? Eu quero me separar. O que significa isso? Talvez quisesse jantar com a minha esposa. Olha, eu vou ser bem clara sobre uma coisa. Eu não amo mais você. Caleb, se eu perguntasse por que está tão frustrado com Catherine, o que diria? Ela é teimosa. Ela dificulta tudo pra mim. Ela é ingrata. Ela vive sempre reclamando de alguma coisa. Ela agradeceu por algo que fez nos últimos 20 dias? Não. E você pensou que depois de eu lavar o carro, trocar o óleo, lavar a louça, limpar a casa, ela demonstraria um pouco de gratidão? Pois não demonstrou. Na verdade, quando chego em casa, ela faz eu me sentir como se eu fosse um inimigo. Eu não sou bem-vindo na minha própria casa, pai. Isso me tira do sério. Nas últimas 3 semanas, eu tenho tentado fazer o impossível. Eu tenho tentado demonstrar que ainda me importo com o nosso casamento. E eu comprei flores pra ela, que ela jogou fora. Tenho ouvido os insultos e o sarcasmo dela, mas ontem foi a conta. Fiz o jantar pra ela, fiz tudo o que podia pra demonstrar que me importo com ela, pra mostrar que ela é importante pra mim, e ela cuspiu na minha cara. Ela não merece, pai. Eu não vou fazer mais nada. Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia vive me rejeitando? É uma boa pergunta. O quê? Eu sinto muito. Eu tenho sido muito egoísta. Nos últimos 7 anos, eu maltratei você com as minhas palavras e com meus atos. Eu amei outras coisas quando deveria ter amado você. Nas últimas semanas, Deus me deu um amor por você que eu nunca havia sentido antes. E eu pedi para Ele me perdoar. E eu espero. Eu oro para que você seja capaz de me perdoar também. Catherine, eu não quero viver o resto da minha vida sem você. Tenho que entregar os documentos do divórcio para o meu advogado na semana que vem. Eu só... preciso de um tempo para pensar. Catherine.
se eu ainda não disse que você é um homem bom? Você é. E se eu ainda não disse que perdoei você? Eu perdoei. E se eu ainda não disse que eu amo você? Eu amo. Alguma coisa mudou em você, Caleb. E o que aconteceu com você, quero que aconteça comigo. E vai. É tarde demais para pedir para você envelhecer comigo. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança. Prestem atenção nesse princípio, gente. A primeira coisa que Deus fez antes mesmo de estabelecer o primeiro casal no Éden foi preparar o ambiente, ok? A primeira coisa que o Caleb faz para restaurar o casamento dele, mesmo sem ter consciência disso, também é preparar o ambiente. Ele fez isso ao cumprir as tarefas que ele se comprometeu a fazer lá diante do seu pai. Então, a pergunta aqui é: como construir um ambiente propício para o milagre da restauração? Ok? Essa é a pergunta que eu quero que a gente consiga responder hoje aqui. Antes de mais nada, vamos quebrar aqui algumas crenças limitantes externas. Júnior, mas que é isso? Que negócio é esse de crença limitante externa? Crença limitante externa é uma mentira que você cria para si mesmo como uma resistência para respaldar a decisão que você está sustentando. É como uma racionalização, só que mais séria. Tá, então me dá um exemplo. Ok, um exemplo básico. Meu relacionamento não vai bem das pernas, ok? Sabendo disso, eu uso minha religiosidade para dizer que o motivo de não estar dando certo é porque esse casamento não é de Deus. Ou não é da vontade de Deus, né? Porque isso então é melhor eu me divorciar. Entende? Meu casamento está ruim das pernas e eu sendo uma pessoa religiosa, eu falo para as pessoas assim, não está dando certo esse casamento porque não é de Deus, então a melhor coisa é se divorciar. Ok? Essa é a historinha que a gente está inventando aqui. Então, antes de mais nada, para que a gente consiga destrinchar essa crença limitante externa aqui, eu preciso que você entenda uma coisa. Toda crença limitante externa, preste atenção aqui, que você pode estar usando isso para identificar as suas próprias crenças limitantes, tá? Então, toda crença limitante externa, ela possui 3 propriedades. Uma intenção escondida, uma meia-verdade e um respaldo que, na verdade, é mais uma desculpa, tá bom? Vai escrevendo aí. Eu não lembrei de falar, mas se você ainda não pegou, corre lá, pelo amor de Deus, e pega um caderno, ou então usa seu bloco de notas do celular aí para você ir escrevendo, porque a gente vai passar muita informação. E se você perder, depois você vai conseguir entender mais nada. Vocês vão usar esse conteúdo que eu estou passando aqui para você, tá aplicando na sua própria vida, tá bom? Então, no caso desse exemplo, qual é a intenção escondida? Pode ser que ele não esteja disposto a pôr a mão na massa, né, para restaurar o casamento, ou ele tenha uma outra pessoa na jogada, ou talvez tenha um motivo secundário que não está sendo explícito aqui. Então, gente, se eu estiver falando muito difícil, me avisa, tá? Porque eu já tento ao máximo sair dos termos científicos, que é para facilitar ao máximo, ok? Qualquer coisa vocês me digam aí, pelo amor de Deus. O negócio é vocês se fazerem entender. E qual é a meia-verdade aí nessa história que a gente contou? Vocês conseguem identificar essa meia-verdade? A meia-verdade é que ele conta que esse casamento não está dando certo porque não é para dar certo mesmo. Olha só, o que caracteriza uma meia-verdade é justamente essa frase com 2 sentenças. É como se a pessoa ela já viesse se explicando para evitar de ser questionado, sabe? Esse casamento não está dando certo. Ok, até aqui é verdade. Depois ele emenda com uma mentira. Porque
não é para dar certo mesmo, entendeu? Ele começa falando uma verdade, depois ele emenda com uma mentira. Isso é uma meia-verdade. As meias-verdades são muito mais perigosas do que as mentiras. Perceba isso, entenda isso. As meias-verdades são muito mais perigosas do que as mentiras. Por quê, gente? Porque a mentira, na hora que a pessoa fala uma mentira, você já... Ah, é mentira, né? Mentira! Na hora você já percebe que é uma mentira. Agora, meias-verdades, como ela chega trazendo uma verdade, a pessoa ela acha que começou certo, então ela já dá uma enganada ali na sua consciência e a mentira ela passa despercebida junto com a verdade ali, entendeu? Então isso é uma meia-verdade. Meia-verdade é o que mais tem conduzido as pessoas ao erro. Continuando aqui, então. Agora, qual o respaldo, ou seja, o bode expiatório, a desculpa que ele usa para inventar essa história dele? Ele usa a sua religiosidade, ele transfere a responsabilidade para Deus, tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui mais esdrúxulo, aqui, bem mais simples, tá? Para que você consiga pegar aqui como base, para que você possa estar aplicando para você mesmo. Ó, minha esposa, ela quer ir na praia, ok? Mas eu não quero. Porque vai passar o jogo do meu time favorito, ok? Então eu olho para o céu e digo que é melhor a gente não ir, porque tem uma nuvem ali do tamanho da mão de um homem, lá do outro lado do planeta, e que por isso provavelmente vai chover. Certo? Deu para entender aqui? A pergunta básica. Qual que é a intenção dessa minha história? Qual a intenção escondida? A de que eu quero assistir o jogo. Qual é a meia-verdade? Que realmente tem uma nuvem no céu. Ok? Meia-verdade. Mas é improvável que por causa dessa nuvem venha a chover. E eu sei que é improvável que isso aconteça. O que eu usei para respaldar essa minha afirmação? Qual foi a desculpa que eu usei? Qual foi o terceiro? Quem é o terceiro dessa história aí? A nuvem. Deu para compreender? Facinho? Não tem segredo. Né? São esses 3 itens aí que você vai sempre usar. Então depois, você faça esse teste usando o seu próprio modelo, aplicando nas suas convicções para descobrir quais delas, na verdade, são crenças limitantes externas, tá? Que têm te impedido, muitas das vezes, de restaurar o seu casamento. Muitas das vezes você fica criando histórias para você mesmo e sem perceber que, na verdade, essas histórias elas te impedem de chegar no seu objetivo, tá bom? A gente vai explicar um pouquinho mais isso daqui, mas eu sei que se você está vivendo isso, você já conseguiu identificar algumas coisas aí na sua própria situação que você está vivendo. Situações que muitas das vezes você fala, eu não posso por causa disso, eu não vou, não funciona por causa disso, por causa daquilo, é isso aqui que está impedindo. E na verdade não é nada daquilo. A gente sempre usa um bode expiatório, a gente sempre usa um terceiro para ser o responsável por algo que é nosso. É por isso que essa crença limitante ela é externa, porque eu uso um terceiro para estar falando que a culpa é dele. A culpa é da nuvem que vai chover, a culpa não é minha que eu não quero sair de casa porque eu quero assistir meu jogo. A culpa é da nuvem que vai chover, então eu jogo a culpa num terceiro para respaldar aquilo que eu estou afirmando, ok? Então, para criar o ambiente propício para o milagre da restauração, a gente precisa estar livre dessas crenças limitantes, tá bom? Porque elas nos aprisionam, nos impedindo de esboçar qualquer comportamento que possa nos tirar da zona de conforto, ok? Então, gente, lembrando que não é porque se chama zona de conforto que significa que está confortável, mas simplesmente que é um lugar psíquico familiar. Por mais que esteja doloroso, existe o medo de sair dessa situação familiar para um desconhecido, que pode ainda ser mais doloroso do que a situação que eu estou atualmente. Então, sendo assim, psicologicamente falando, o propósito desse mecanismo, dessa crença limitante, é te defender de outros possíveis traumas que possam ter fora dessa sua zona familiar. Entende? Então, se você não... deixa eu tentar ser mais explícito aqui ainda. Você foi ferido, né, de alguma forma, o seu relacionamento foi afetado, o seu psicológico foi abalado, e devido a isso você cria crenças limitantes. É tipo aquela pessoa que ela fala assim, homem nenhum presta. Por quê? Porque ela foi ferida de alguma forma, e para que ela não seja ferida novamente, isso é algo inconsciente que ela faz, não é que a pessoa racionaliza, eu vou fazer aqui uma equação e vou chegar... Não tem nada de racional nisso, é totalmente inconsciente. Ela passou por uma situação complicada, ela foi traumatizada nessa situação, e o que ela ganhou com isso? A psique dela, como ficou abalada, a nossa mente ela tem essa capacidade de criar ferramentas, tá, que possam nos livrar como se fosse um escudo para que a gente não venha sofrer com aquele trauma ou com algo parecido novamente. Então é isso que esse mecanismo de defesa faz. Essa crença limitante, ela tenta me defender para que eu não venha a sofrer esses traumas novamente. Qual que é o problema aqui?
ao tentar me defender, ela me exime de possibilidades de novidade. Tá? Então eu preciso sair para fora dessa situação que eu tô, para que eu possa ver o céu lá fora, para que eu possa ver o sol, para que eu possa vislumbrar pessoas diferentes, situações diferentes, e para que eu possa resolver essa situação. Só que o nosso medo é tão grande, né, nessa questão, que a nossa mente ela prefere adotar essa estratégia de não permitir que você saia dessa zona de conforto familiar aqui, que pelo menos aqui você tá do jeito que tá. Você não tá seguro, né, não tá confortável, mas pelo menos está garantido que não vai acontecer nada pior, digamos assim. Então é isso que eu estou tentando explicar para você aqui. Agora, eu vou te ajudar a quebrar as principais crenças limitantes que impedem a maioria das pessoas, principalmente as cristãs, de alcançar resultados na restauração do seu casamento, ok? A segunda crença que eu mais ouço sobre restauração, nós vamos começar da segunda. Por quê? Porque a primeira nós já resolvemos na aula passada, lá no mito número 6. E se você não assistiu, vai lá, assiste quando acabar aqui. Agora vamos até o fim aqui, tá bom? Então a segunda crença que eu mais ouço é: será que Deus quer que eu continue nesse casamento? E essa questão é muito fácil de resolver. Por quê? Como o primeiro exemplo, né, que a gente deu, que a gente usou do casamento que não é de Deus, é só ir na palavra, né? Não tem muito para onde correr. Se eu quero saber se uma coisa é de Deus, é só ir na palavra e questionar com a palavra ali, eu fazer perguntas para a Bíblia e ver o que ela me responde. Se você for ler lá em Mateus, no capítulo 19, no verso 3, você vai perceber que Jesus, ao ser questionado sobre essa possibilidade do divórcio, ele libera uma chave poderosíssima. E ele fala no verso 4, vocês não leram, né, que no princípio o Criador fez homem e mulher? E se você continuar lá no verso 7, ele fala assim, que isso só foi admitido por causa da dureza do coração do homem. Isso o quê? O divórcio. E finaliza dizendo assim, mas no princípio não era assim. Tá, Júnior? Mas onde está a chave que até agora eu não vi? Que chave é essa poderosa que você está falando aí que eu não estou entendendo nada? A chave está no princípio. Você percebe que ele começa e termina essa passagem falando a respeito do princípio. No princípio não era assim, depois ele fala no princípio não era assim de novo. Ele começa falando do princípio e termina falando do princípio. Nós sempre achamos que a resposta estava em ir, sendo que ela sempre esteve no voltar. Nós sempre fomos ensinados a procurar no externo, sendo que nosso mundo é interno. Tá? Júnior, por que nosso mundo é interno? Porque cada pessoa é uma pessoa, é um mundo totalmente diferente. Eu falo isso com propriedade porque eu atendo muitas pessoas. E é só você olhar para a própria psicologia em si. Quando eu falo psicologia, eu falo de todos os estudos da mente, né? A psicologia não tem um negócio certo, sabe? Não tem um rimo certo que serve para qualquer pessoa. Por quê? Porque cada pessoa é um mundo totalmente diferente. Não basta simplesmente nós sermos pessoas que têm o mesmo biotipo. Cada pessoa tem uma criação, uma cultura diferente. E a partir disso é que nós criamos o mundo que a gente vive, entende? Somos nós mesmos que criamos o mundo que a gente vive. A percepção que a gente tem de mundo, ela é própria nossa. Às vezes você está enxergando uma coisa que só você está enxergando. Ninguém está vendo isso que você está vendo e você está achando que está todo mundo vendo isso. É por isso que eu falo, se você está tendo uma visão de alguma coisa, é para você. Porque é para você que está sendo revelado. Tá? Se eu tenho a visão de que eu preciso restaurar casamentos, essa visão é minha. Você pode ter certeza que tem gente que tem visão de business, tem gente que tem visão de financeiro, tem gente que tem visão de religião, tem gente que tem visão... Cada um tem uma visão diferente, porque essa é a maneira como a gente enxerga o mundo. Cada um interpreta a sua forma de acordo com aquilo que a gente carrega, tá bom? Então, nós procuramos a solução em lugares muito distantes e em coisas muito difíceis. Sendo que temos tudo o que a gente precisa. Nós sempre tivemos. É isso que as pessoas, nos depoimentos que a gente ouviu aí, elas têm aprendido. Que as pessoas, elas vão me tratar do jeito que eu me trato. A única coisa que me impede de criar a vida que eu tanto desejo é a história que eu conto para mim mesmo. Sobre o meu motivo de não poder alcançá-la. Entende? A única coisa que me impede de alcançar aquilo que eu tanto desejo é a história que eu conto para mim mesmo. Do motivo do porquê eu não posso alcançá-la. Entende? E se talvez você ainda não tenha entendido a minha resposta aqui, a resposta é um grande sim. Deus, ele quer que seu casamento seja restaurado. Mas ele quer que você aprenda a lição número 1. Qual que é a lição número 1, Júnior? Presta atenção. Antes de Elias orar, jejuar
gritar, clamar pelo fogo ou fazer, sei lá, qualquer coisa que seja, ele escolhe pedra por pedra e começa a restaurar o altar que estava totalmente destruído. Presta atenção que na Bíblia, altar representa leito, tá? Agora, voltar ao princípio é fazer exatamente o que Elias fez. É preparar o ambiente, entende? É preparar o ambiente para o milagre da restauração acontecer. Não existe uma outra forma disso acontecer se o ambiente não estiver preparado. Não vai acontecer. A terceira crença que prende e que impede de avançar é a consequência essa crença ela é consequência dos conflitos que você viveu no seu relacionamento. Conflitos que geraram dores e muitas cicatrizes que se tornaram difíceis de perdoar. Entende? As pessoas normalmente estão paralisadas no sofrimento e em análise normalmente eu descubro que elas estão empacadas por causa de algo que elas ainda não conseguiram perdoar. Ao se agarrar a isso, elas não conseguem obter o resultado que elas tanto procuram. Agora eu vou estar falando para vocês como desconstruir essa resistência em se perdoar. Eu vou estar falando para começar a respeito de se perdoar, mas eu quero agora, se você está com o caderno aí, agora é hora da caneta entrar em ação. Eu quero que você perceba o seguinte, a gente vai falar aqui a respeito do processo do perdão. E quando eu falo a respeito de processo de perdão, eu não estou falando simplesmente a respeito de perdoar alguém. Eu vou desconstruir o porquê você não consegue se perdoar, eu vou desconstruir o porquê você não consegue perdoar o outro, e eu vou desconstruir o que é perdão na real, tá bom? A interpretação errônea que as pessoas têm a respeito do que é perdão. Então, a começar, como desconstruir a resistência em me perdoar? Normalmente a pessoa fala assim, eu fiz uma coisa muito errada, eu não mereço, eu não sou digno, né? A mentalidade aqui é de se responsabilizar pela situação ou tentar pagar se penalizando e muitas vezes se sabotando e sabotando até as possibilidades, né, de felicidade que você vive. Muitas das vezes a pessoa ela entra num loop de infelicidade como se fosse uma maneira de se autopenalizar. Isso acontece muito, gente. Eu não estou falando de uma ficção, não. Eu estou falando de uma coisa que acontece o tempo todo. Tem pessoas que não admitem mais que a felicidade entre no seu coração porque elas se sentem na obrigação de serem infelizes porque elas cometeram algum erro. Tá? Então é preciso você se conscientizar de que perdão é para quem não merece. Entendeu? Perdão não é, ele não merece perdão. Ou no caso, você que está querendo se perdoar. A questão não é você merecer o perdão. O perdão é justamente para quem não merece mesmo. Entende? Eu preciso me perdoar. Eu vou repetir. O perdão é para quem não merece, tá? Eu quero que essa frase fique gravada dentro de você. A cura vem através do processo de aceitar e soltar. Você precisa aceitar, aconteceu, não tem mais o que fazer, foi realizado, só que eu preciso aceitar, não me responsabilizar no quesito de que eu preciso fazer alguma coisa contra isso, porque já foi feito. Eu simplesmente preciso me arrepender daquele ato, que é aceitar, aconteceu, ok, eu não consigo ir para a Lua e fingir que isso não aconteceu aqui na Terra, eu tenho que estar presente aqui e eu preciso soltar isso. Passou, acabou, já foi, não volta mais, tá? E compreendendo que a pessoa que você era naquele momento em que você fez aquilo, você fez o melhor que você pôde. Com o conjunto de habilidades que você tinha na época. Hoje, você é uma pessoa ainda melhor. E por isso, você vai fazer melhor. Entende? Eu tenho que aceitar isso. Quando eu errei, eu fiz aquilo que dava para mim fazer. Quando eu errei, aquilo era o que eu tinha. Eu só posso entregar aquilo que eu tenho. E hoje, você olha e fala, nossa, a burrada que eu fiz, eu não devia ter feito aquilo, eu começo a me arrepender. Eu não devo agir dessa forma, tá? Por quê? Porque você está se julgando o seu eu de ontem com a capacidade que você tem hoje, entende? Hoje eu sou um eu melhorado em comparação ao meu eu de ontem. Então, hoje você é uma pessoa que é melhorada. Por isso você vai fazer coisa melhor. Só que para que você faça melhor, você precisa aceitar e abandonar, tá bom? Agora, como desconstruir a resistência em perdoar o outro, tá? Normalmente, a pessoa ela fala assim, ele não pode ficar impune. Ou então a pessoa ela fala assim, eu não quero ser feito de idiota, né? Por isso que eu não perdoo. E é como uma manifestação de tentar punir o outro ou um instinto que você tem de autopreservação.
com medo de ser ferido de novo, a mesma coisa que eu falei lá a respeito do mecanismo de defesa que a gente usa psicologicamente para impedir da gente se ferir novamente. É a mesma coisa que acontece aqui. Devido ao medo de que a situação ela se repita, a pessoa ela faz um muro em volta dela e ela não permite se perdoar o outro. Porque é como se ela estivesse perdoando o outro, é como se ela estivesse liberando a pessoa da culpa que ela tem. Entendeu? Então pode ser que você ainda não consiga perdoar o outro, simplesmente por se sentir injustiçado, sabe? Mas isso que você quer não é justiça. Na verdade, isso é vingança, tá? Às vezes você pensa que, não, se eu perdoar, eu estou abrindo mão da justiça, e eu quero justiça. Isso não é justiça, tá, gente? Isso é vingança. Isso que você está procurando quando você não perdoa o outro não é justiça, é vingança. Se ao não perdoar, você diz que está se protegendo para que isso não aconteça de novo, mais uma vez você está enganado. A ideia aqui não é... Aqui é uma autoanálise, na verdade, né? Usa a experiência para crescer. Lamentavelmente, nada nos obriga mais a crescer do que a dor, tá? Do que a gente sofreu. Perceba isso. Como que eu consigo abandonar esse sentimento que eu tenho de não perdoar a pessoa? Eu preciso segurar aquilo como uma experiência, tá? Eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Isso vai ser uma experiência para mim. Ah, Júnior, mas numa situação dessa, como que eu vou ter uma experiência? Lamentavelmente, nada nos obriga a crescer mais do que a dor. Nós, seres humanos, somos assim, tá? Eu queria também que fosse diferente, mas lamentavelmente é assim que a gente funciona. E é exatamente aquela frase do que não te mata te faz mais forte, sabe? Isso é contanto que você saiba tirar proveito dessa experiência. Então, é realmente isso. Se você usar dessa experiência, por mais que ela tenha sido uma experiência ruim, aquilo vai te fazer mais forte. Só que, por outro lado, a outra questão da frase também é verdade. Se você ficar segurando esse perdão, se você não liberar ele, cara, isso te mata. É sério isso que eu estou te falando. Isso te mata em todas as áreas, não só na área relacionamental, como em todas as áreas da sua vida. Você segurar o perdão, você reter, achando que você está punindo a outra pessoa, é um ledo engano. A outra pessoa, muitas das vezes, ela está vivendo a vida dela e quem está sofrendo é você. Porque você não consegue liberar aquilo que você tem, é você que tem. A pessoa, você perdoando, está vivendo a vida dela, e você não perdoando, está vivendo a vida dela do mesmo jeito. A única questão negativa que fica é em você. É só você que está sendo afetado até então. Será que você não consegue perceber isso? A consciência que você tem que ter aqui é de que na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. Entende? Pense um pouco na sua situação e responda para você mesmo assim, ó. O que é que você aprendeu com tudo isso que você viveu? E o mais importante até do que essa questão que você aprendeu, o que você pode mudar em si que te faça crescer como pessoa? Depois disso que você viveu, o que você pode mudar para crescer como pessoa? E se você ainda não se deu nada hoje, então já está na hora de você presentear a si mesmo e aos outros com a libertação do perdão. Entende? O perdão, ele é libertador. Então se liberte de você mesmo, porque o perdão é você com você mesmo, e liberte as outras pessoas também. Porque, lamentavelmente, esse problema é muito recorrente. Não existe a possibilidade de eu entrar numa restauração de relacionamento enquanto eu ainda estou preso na situação que foi causada anteriormente. Consegue me entender? Eu não consigo entrar numa... Júnior, vamos restaurar o casamento? Vamos! Já tá tudo certo? Já? Tá 0-0? Não, eu ainda odeio ela por aquilo que ela fez. Então não tem jeito, cara. Não tem como eu colocar você dentro da casa com a esposa com o marido, sendo que a esposa, por mais que ela esteja querendo viver com o marido, ela não perdoou ele. Cara, isso é muito sério. Não tem como. Isso vai gerar um atrito constante que vai chegar ao ponto dos dois se largarem de novo. E voltemos à nossa velha história de sempre. Eles se gostam, mas não conseguem ficar juntos. Tá? Então, essas questões que eu tenho passado para vocês aqui é o básico. Eu estou falando a respeito do que hoje aqui, Júnior? Como preparar o ambiente para que você possa ter o milagre da restauração no seu relacionamento. E essas coisas são a preparação do ambiente. Não tem como eu ter um ambiente preparado se eu ainda tenho raiva do meu marido, se eu ainda tenho raiva da minha esposa, se fica martelando na minha cabeça. Eu não peço para esquecer, isso é mentira. Tá? Eu não vou dizer que você vai esquecer o que aconteceu, porque isso é mentira. Tá? Não dá para esquecer. A gente não tem amnésia.
Lembrar, você vai lembrar. E, lamentavelmente, tem gatilhos mentais que vão te fazer lembrar daquilo que aconteceu. Porque traumas ficam gravados na nossa memória através de gatilhos mentais. Tem cheiro que me faz lembrar. Tem sons que me fazem lembrar. Tem roupas que me fazem lembrar. Então, o que eu preciso fazer? Usar lá daquele vídeo lá que eu passei para vocês lá no começo, a respeito do domínio de estado, para que eu consiga mudar esses gatilhos mentais de uma tal forma que isso não venha me afetar. Tá bom? Então, vamos para a parte 3 agora. E eu vou te explicar o que é o perdão, de verdade, tá? Não aquilo que você acha que é, não aquilo que a novela te ensinou. Normalmente as pessoas elas pensam que o perdão é assim, tipo, ah não foi nada, não tem problema, isso tem acontecido, não, tudo bem, né? As pessoas elas pensam que perdão é isso. Então só para começar, só para a gente colocar em pauta aqui, perdoar não tem nada a ver com isso. Tá bom? Perdoar não é você deixar a pessoa pisar no seu pé e falar, ai, tudo bem, não foi nada. Não tem nada a ver com isso. Tá bom? Perdoar é abrir mão da esperança de que o passado podia ter sido diferente. Perdoar é abrir mão da esperança de que o passado podia ter sido diferente. Entende? A expectativa de que, sabe, é uma expectativa do passado. Não tem como mudar o passado. Sabe? Não tem como eu fazer uma expectativa de uma coisa que já aconteceu. Dá pra entender isso? Eu preciso abrir mão e aceitar que o que aconteceu, aconteceu. Agora, simplesmente é ser adulto, tá? Entender que realmente aconteceu. E aqui entra o desapego, né? Que a gente falou antes. Outra coisa, o perdão não é entre duas pessoas. Ou seja, o perdão ele é individual e interno. Em outras palavras, é você com você mesmo. Entende? É você com você mesmo perdoar. Perdoar te deixa livre das consequências da raiva e do rancor que você carregava. Entende? Perdoar te deixa livre dessas energias negativas que se transformam em câncer, que te afetam negativamente no espírito, no corpo, na alma. O ato de não perdoar é incapaz de gerar alguma justiça no mundo. Nós achamos que estamos punindo a outra pessoa quando não perdoamos, mas a gente não está. Ele segue com a vida dele e talvez até sinta algum remorso. Mas isso não tem nada a ver com o fato de você não se agarrar. De você se agarrar à decisão de não perdoar ele. Entendeu? Não altera em nada na vida da pessoa. Altera totalmente na sua. O ato de não perdoar é uma prisão que você cria para si mesmo. A boa notícia é que a chave para sair dessa prisão está nas suas próprias mãos. Eu não posso te liberar. Ah, Júnior, você me libera da situação que eu tô vendo? Não. O perdão é seu. A chave está na sua mão. Eu simplesmente te conscientizo do que você precisa fazer. Mas quem tem que executar isso é você. Tá? O perdão é um presente para você mesmo. Entenda isso. Seja responsável pela interpretação do que você sente. Por que, Júnior, eu preciso ser responsável pela interpretação do que eu sinto? Porque de acordo com a interpretação que você fizer, isso vai acarretar um peso maior ou uma liberação para você. Tudo que você rejeita te domina. E tudo que você agradece te fortalece. Tudo que você rejeita te domina. E tudo que você agradece te fortalece. É por isso que quando você agradece como uma experiência, quando eu recebo uma coisa negativa como uma experiência que vai me fortalecer, aquilo faz bem para mim. Aquilo vai me deixar mais forte. O que não me mata me fortalece. Entende? Aquilo vai me deixar mais forte. Agora, por um outro lado, se eu não tiver isso como um agradecimento, então isso vai me deixar numa situação oposta a essa. Ao invés de me fortalecer, vai me enfraquecer. Tá? Enquanto a imagem que você tiver do ato perdoado mudar o seu estado negativamente, sempre haverá uma nutrição para que essa raiz de amargura volte a crescer. Entende? Então, para erradicar esse problema de vez, é necessário que você enxergue o passado com o entendimento que você tem hoje. Agora sim eu preciso enxergar o passado com o entendimento que eu tenho hoje. Como, Júnior? Sendo grato pelo aprendizado e pela força que você teve ao ser experimentado até o seu limite e hoje ainda está aqui para contar a história. Entende? Aí você me fala, ah, Júnior, mas meu marido me deixou, como eu poderia ver alguma coisa boa nisso? Então lembra de uma coisa, gente. Eu sempre digo, ficar olhando a consequência é como medir um iceberg levando em consideração somente a porção visível, sendo que a maior parte dele está submersa. Então, isso que você vê, na verdade, é só a superfície. Se você pensar nos detalhes que levaram a esse acontecimento, você vai perceber que tinha muitas coisas que precisavam ser mudadas. E você acaba, muitas das vezes, negligenciando isso.
é mais uma vez, e mais uma vez, vou repetir aqui para você, a crise é um portal para mudar o ambiente. O que você escolhe fazer com essa oportunidade cria o seu destino, entende? O que você faz com essa oportunidade cria o seu destino. Ou você foge dos problemas esperando que eles desapareçam, ou então você aproveita essa oportunidade de uma forma adulta e encara o desafio. Não é a respeito da sua dor, entende? Não é a respeito da sua dor. Ah, mas lamentavelmente a dor é a única forma que nós respondemos a essa necessidade, tá? Lamentavelmente. Então, para isso, você precisa de humildade para reconhecer que, de fato, você ainda não sabe o que está por detrás do que aconteceu em si. A gente não tem plena capacidade para discernir a consciência da outra pessoa. Eu não sei realmente, de fato, o que aconteceu e por que isso aconteceu. Então, tem que ter a humildade para... Cara, eu não preciso racionalizar uma coisa que não dá para ser entendida. Tem coisas que são dúvidas eternas e a gente nunca vai ter resposta sobre isso. Aconteceu, mas por que você fez isso? Mas por que tinha que ser assim? Não tinha, entendeu? Não tinha, não está sob o nosso controle essas coisas. Então é necessário que eu tenha humildade para simplesmente aceitar que aconteceu do jeito que aconteceu. Entende? Eu não consigo saber o que estava por trás do que aconteceu. Você só precisa aceitar para que você consiga, através disso, refazer toda a situação que você está vivendo hoje. A consciência que você tem que ter aqui é de que você pode guardar rancor ou restaurar o seu casamento. Mas você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Você pode guardar rancor ou restaurar o seu casamento. A única coisa é que você não vai conseguir ter os dois ao mesmo tempo. Então aceite o que aconteceu, porque tudo é exatamente como é e não poderia ter sido diferente. Cada um só faz aquilo que sabe. A gente não pode avaliar um momento do passado com parâmetros da nossa mente atual. Porque você imagina só, hoje eu psicanalista, né? Hoje eu estou psicanalista. Então eu interpreto as coisas de uma forma muito mais profunda e muito mais intensa. Imagina se eu fosse começar a olhar os meus erros do passado e pensar, nossa, eu não devia ter feito isso. Cara, eu ia pirar, porque a gente faz muitas coisas quando a gente não tem entendimento. Hoje eu tenho um entendimento muito maior a respeito de toda essa situação, entende? Porque hoje eu evoluí, hoje eu mergulhei na mente humana, hoje eu entendo porque que as coisas são do jeito que são, entende? Só que para isso eu tive que passar por um processo de aprendizagem. Então isso não me dá o direito de julgar o meu eu lá do passado que ainda não tinha entendimento a respeito dessas coisas. Não cabe a mim julgar isso, entende? Eu não posso fazer isso, seria injusto da minha parte. Então, tenha rendição à sua própria vida. Acredite que a sua vida, ela sempre quer o melhor para você, por mais que você não consiga entender, né? Eu acho linda a história de José, só pra gente fechar aqui, eu tô acabando, tá? A história de José, todo mundo conhece a história de José, né? José virou filme, virou novela, virou tudo. E o José do Egito, ele foi um cara que ele foi traumatizado, porque ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, numa época onde ele ainda era criança. Então ele não tinha capacidade física para se defender e ele não tinha capacidade intelectual para saber como reagir naquela situação. Então imagina a situação de um garoto vivendo o que ele viveu, sendo vendido pelos seus próprios irmãos e tido como morto pelo seu pai. Então, cara, o que me deixa encabulado na história de José, a gente está falando a respeito de perdão aqui ainda, tá? É que quando José ele encontra seus irmãos, agora ele como governador do Egito, ele encontra os seus irmãos. E ao invés dele executar a sua justiça, porque ele era o representante da justiça agora. Já pensou? Ele era o representante da justiça agora. Ele podia simplesmente falar, prendam esses homens e pode condenar todos eles à morte. Porque ele era o representante da justiça. Ele tinha o direito moralmente de fazer isso e ele também tinha o direito político de fazer isso. Você já parou para pensar? Só que, ao contrário disso, ele exerce graça. O que é a graça, Júnior? A graça é o favor imerecido. A graça é o que nos traz para perto de Deus. A graça é o benefício de nós não merecermos, mas mesmo assim Deus nos perdoar. E o que é o perdão? O perdão é a graça que um homem concede ao outro. Entende? Deus nos concede a graça. Então nós recebemos o perdão de Deus mesmo a gente não merecendo. E o homem, ele exerce a graça com outro homem através do perdão. Entende? Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque até as ferramentas que Deus usa, nós também temos as ferramentas que são parecidas com elas. Então o perdão é isso. E o incrível é que José ele ressignifica. Depois que ele perdoa os seus irmãos, ele chama seus irmãos e fala assim, gente, ó, eu não quero que vocês fiquem chateados com o que aconteceu. Depois você vê lá no capítulo 43 de Gênesis, eu não quero que vocês fiquem chateados com o que aconteceu aconteceu, acabou, tá? E eu quero que vocês entendam que tudo isso aconteceu para que eu pudesse salvar o Egito e a nossa família. Para que hoje eu sou o governador do Egito, hoje eu sou o segundo do Egito, e tal. Ele começa a falar um monte de coisas benéficas que aconteceram através dessa ida dele para o Egito. O que é isso, Júnior?
Isso é a maneira que ele encontrou para ressignificar. Toda vez que ele lembrava da situação que ele tinha vivido com seus irmãos, ele tinha aquele trauma voltava à tona, sabe? Aquele medo, aquela angústia. Tanto é que no capítulo 42, quando ele revê os seus irmãos, meu Deus, é como se a sua vida antiga voltasse, né? Nossa, eu achei que eu nunca mais ia ver esses caras, eles estão aqui, eu não acredito que eles estão aqui, né? É como se Deus desse uma oportunidade para ele resolver um assunto mal resolvido do passado. E ele precisava resolver isso, ele precisava restabelecer o fluxo de vida que tinha na sua casa. Porque ele poderia muito bem, depois de ser governador, ter ido lá visitar o seu pai. Ele tinha poder para isso. Ele podia muito bem ter preparado mantimentos e ido levar lá para sua família, porque ele era um homem bom, mas ele não fez por quê? Porque existiam assuntos mal resolvidos ali, entre ele e a sua família. E era necessário que essa situação ruim, dolorosa, acontecesse para que as coisas elas se encaixassem cada uma no seu lugar. É aquela história que eu sempre falo. Às vezes é necessário que aconteça um rebuliço, como acontece lá no Vale de Ezequiel, para que se levante um grande exército e agora as coisas estão cada qual no seu lugar. Tá bom? Então, José, ele se usou dessa perspectiva. Até então ele olhava aquilo com dor. Ele falava, nossa, meus irmãos me rejeitaram, meus irmãos quase me mataram, tinha uns deles que queriam me matar, eles me venderam, nossa, minha família não me ama, né? O meu pai nem me procurou, e coisa e tal. E depois que ele perdoa os seus irmãos, ele ressignifica isso e fala, meus irmãos, podem ficar tranquilos, que tudo isso aconteceu porque Deus ele queria que eu viesse primeiro, porque eu precisava, eu tinha uma incumbência de salvar a nossa família e todo o povo. Entende? Então quando você consegue ressignificar, aquilo já não te dói mais. Olha só que coisa linda. Então o perdão é um processo, tá? Não adianta você falar, cara, tá bom, abre mão, perdoo, tá? Eu abro mão da minha justiça própria, eu abro mão da minha vontade, do meu desejo de fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu abro mão disso. Acabou. Só que deixa eu te contar um segredo. No outro dia vai doer de novo. Quando você vê a pessoa, quando você lembrar daquilo que aconteceu, vai doer de novo. Aí o que eu faço, Júnior? Perdoa de novo. Toda hora que você lembrar da situação, lembrar da pessoa, libera a pessoa. Sabe? Fala, cara, eu te libero. Sabe? Aquilo não me afetou. E eu preciso ressignificar aquilo. Aquilo não me matou e me deixou mais forte. Se hoje eu vivo, se hoje eu tenho o entendimento que eu tenho, é porque eu passei por essa experiência e eu venci. Essas cicatrizes que eu carrego hoje, elas simplesmente são a comprovação de que eu passei por uma luta, mas de que eu venci. Ok? Então, gente, pessoal, muito, muito, muito obrigado mesmo pela participação de cada um de vocês. Mais uma vez eu venho ressaltar aqui o quanto eu tenho amado estar junto com vocês e participar dessa restauração do seu casamento. Amanhã é o nosso último dia do projeto Casados de Propósito, tá bom? Então não perca por nada nesse mundo. Às 8 horas a gente vai estar aqui fazendo a última aula, que vai ser o fechamento. E esse evento a gente vai fechar com chave de ouro o assunto de amanhã. Se você achou que o primeiro foi bom, se você achou que o segundo foi bom, o de amanhã você não perde por esperar. E você não vai querer ficar fora, tá bom? Qual que é a ideia que eu dou aqui? Coloca o seu celular para despertar aí um pouquinho antes das 8 horas e corre para cá para que você consiga pegar tudo e não perder nada. Tá bom, gente? Dúvidas? Manda para mim, tá bom? A gente continua na pegada aí no WhatsApp ainda. E assistam aí, convide as pessoas que você está vendo que estão, às vezes, não conseguiram ver que já começou o trabalho, né? A pessoa esperou quase um mês aí para a gente entrar com o trabalho aqui. E às vezes a pessoa acabou esquecendo. Lembre essas pessoas aí que o trabalho já está acontecendo e que é por tempo limitado. Amanhã eu vou responder as dúvidas que eu falei para vocês, tá bom? Que tinham ficado da primeira aula, que o pessoal estava querendo saber. Amanhã eu respondo sem falta, eu prometo para vocês. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até a próxima. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim,